morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou. A escuridão cobriu o céu. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, Davi declara: não temerei mal algum, porque o teu bordão e o teu cajado, o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, nós seguimos Jesus. Mas não foi como se esperou, pois a terra estremeceu, o véu se rasgou. João capítulo 10. Volte seus olhos para lá. Do versículo 1 até o versículo 18. Gente, a coisa está feia mesmo, né? Bíblia Sagrada, letra extra gigante. Extra gigante, é gigante, irmãos. E eu não estou enxergando. O que é isso? Jesus. Abre os olhos aqui. Está tudo assim, irmão. Aí você coloca o óculos, é um milagre. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Ô, gente, vamos tentar de novo? Se eu fosse visitante, eu saía correndo dessa igreja agora, nunca mais voltava. O pastor perguntou: quem é o pastor das ovelhas? Ninguém respondeu. Então, vamos lá, faz de conta que não aconteceu. Eu vou ler de novo, vamos lá. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Agora o visitante fica. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Vocês estão bons demais, gente. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem dá a vida pelas ovelhas? Jesus. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a
reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Pai querido, fala conosco, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Ministra, trabalha em nossos corações, que nós possamos provar dessa palavra viva e eficaz, sendo aplicada pelo Teu Espírito no nosso coração, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Você é uma ovelha de Jesus. Vou repetir. Você é uma ovelha de Jesus. Vou repetir. Você é uma ovelha de Jesus. Se eu repetir, daqui a pouco vai pegar fogo, hein? Continuar repetindo. Queridos, nós somos ovelhas de Jesus. Isso é maravilhoso, tremendo. Isso deve realmente fazer com que nós saltemos de alegria. Somos ovelhas de Jesus. E esse texto, o texto que fala sobre o bom pastor, o texto que fala sobre a porta das ovelhas, é um texto que fala também sobre as ovelhas de Jesus. É um texto que fala sobre nós, é um texto que fala sobre a igreja, é um texto que fala sobre o povo de Deus e sobre as características, as marcas dessas chamadas ovelhas de Jesus. E eu queria destacar algumas junto com vocês nessa noite. Primeira marca: éramos ovelhas perdidas, fomos achados pelo bom pastor. Pode repetir comigo? Éramos ovelhas perdidas, fomos achados pelo bom pastor. Só somos ovelhas de Jesus porque o bom pastor nos encontrou. Senão, seguiríamos perdidos, perdidas, e sem o pastoreio do bom pastor, que é Jesus, o nosso Salvador. Olhe comigo aí, versículo 9 do capítulo 10, diz justamente isso. Jesus vai declarar: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quem é este que, ao entrar pela porta, é salvo? Ao entrar pela porta, prova da liberdade de ir e vir, de entrar e de sair. Que ao entrar pela porta, ao sair por ela, encontra pastagem, alimento. Quem são estes? São as ovelhas de Jesus. São as ovelhas do bom pastor. Lá em Lucas, capítulo 15, Jesus conta 3 histórias. A história da dracma perdida, a história da ovelha perdida e a história de 2 filhos perdidos. E eu quero me deter com você nesse momento na história da ovelha perdida. Lá nos diz que o pastor, ele tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas, dando ali uma ideia de totalidade, de plenitude. São todas as ovelhas do pastor, 100 ovelhas.
E de repente, uma das ovelhas se perdeu. O pastor fez o quê? Ele levou e guardou no aprisco as 99 ovelhas e foi atrás daquela 100ª ovelha que havia se perdido. Pois, entenda, a 100ª ovelha tem o meu nome. A 100ª ovelha tem o teu nome. A 100ª ovelha era eu, era você. E a palavra do Senhor diz que Ele encontra aquela ovelha perdida, Ele a põe sobre os ombros e Ele volta cheio de júbilo e de alegria, porque a sua ovelha perdida foi achada. E Ele faz uma grande festa para comemorar, para celebrar ter achado a ovelha que havia se extraviado, que havia se perdido, que havia se afastado, que estava vulnerável aos ataques de lobos, de leões, de qualquer outro predador. Queridos, nós somos a 100ª ovelha que foi encontrada pelo bom pastor. Nós que passamos pela porta e fomos salvos. Nós que agora temos a alegria, a liberdade de encontrar pastagens. Nós somos a 100ª ovelha. Agora preste atenção. Uma vez salvos, encontrados, achados, tudo isso é sinônimo de salvação. O que acontece conosco? Quero destacar 3 coisas que devem ser parte aí de alguém que se entende como ovelha de Jesus, parte da vida, parte da caminhada, parte do dia a dia com Jesus. Volte seus olhos aí para o texto, versículo de número 3, vai dizer assim: para este o porteiro abre, está falando de Jesus, e aí vai falar sobre as ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Se você é uma ovelha de Jesus, e eu já comecei esse tempo afirmando que você creio nisso, você é parte da igreja, você é templo do Espírito, você foi salvo por Jesus. Uma das características de alguém que foi perdido, mas se viu encontrado por Jesus, é que você passa a ouvir a voz do bom pastor. Por que é que nos perdemos? Porque deixamos de ouvir a voz do bom pastor. Por que é que Adão e Eva entraram e, juntamente com eles, arrastaram todos nós para esse emaranhado de pecado? Porque não ouviram a voz do bom pastor. Por que é que nós tomamos atitudes erradas? Por que é que nós tropeçamos? Por que é que nós muitas vezes caímos? Por que é que nós escolhemos caminhos errados muitas vezes? Por que é que nós caímos nas ciladas do inimigo? Por que é que nos tornamos muitas vezes vulneráveis aos ataques de Satanás? Porque deixamos de ouvir a voz do bom pastor. Mas o bom pastor se esquece de nós. O bom pastor vira as costas para nós. O bom pastor se contenta com as 99. Puxa, eu tenho 99, foi uma só que se perdeu, deixa para lá. Não! Ele deixa as 99 e ele vem para resgatar, para buscar, para salvar, para encontrar, para trazer de volta para o aprisco, para casa,
a ovelha que se perdeu. E se nós reconhecemos que nos perdemos por não termos dado ouvidos à voz do bom pastor, uma vez que somos achados, irmãos, encontrados, resgatados, trazidos de volta, tem que mudar algo aqui dentro, dentro da gente. Eu vou abrir os meus ouvidos. Eu não vou ser mais indiferente à voz do bom pastor. Eu não vou ser mais desobediente à voz do bom pastor. Eu vou prestar mais atenção à voz do bom pastor, que fala conosco pelo Espírito e pela palavra. Amém, queridos? Então, primeira característica de uma ovelha de Jesus, era perdida e foi achada. E se era perdida e foi achada, passa então a dar mais atenção do que dava antes à voz do bom pastor. Queridos, Jesus deseja nos conduzir. Acho que foi o Xandão quem disse aqui, durante o louvor, que o Senhor fala conosco. O problema é que muitas vezes nós não temos ouvidos para ouvir. Somos ovelhas, mas agimos como bodes teimosos. Somos ovelhas, mas agimos como se pudéssemos viver sem a condução do pastor. Irmãos, ovelha, e não foi à toa que Jesus escolheu esse bichinho para nos descrever. Ovelha é um bichinho muito bonitinho, fofinho, sabe? Peludinho. Tem lá a lã, né? Não é pelo, é lã. É muito bonitinho. Mas pensa no animal frágil. Pensa no animal que precisa para tudo ser conduzido. Pensa no animal que não sobrevive um dia sequer sem o pastor. É a ovelha. E nós somos, irmãos, ovelhas de Cristo Jesus. E nós precisamos entender que é fundamental, essencial, importantíssimo, que como ovelhas que estavam perdidas, mas foram achadas, e perdidas porque não davam ouvidos à voz do pastor, mas agora foram achadas, encontradas, resgatadas por ele, nós agora devemos dar toda atenção à sua voz. Amém? Segunda coisa que está dentro aí, das características de uma ovelha que foi perdida e foi achada. Primeiro, ouve a voz do pastor. Segundo, volte seus olhos aí para o texto. Versículo 4, olha só o que diz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Ouve a voz do pastor. Legal, mas não é só isso não. Segue a condução do pastor. Quem é o pastor, irmãos? Quem são as ovelhas? Jesus fala, a gente obedece. Jesus vai na frente e nós vamos atrás dele. A gente segue os passos dele. Ele está indo por ali, eu vou por ali. Bé. Ele está indo por aqui, eu vou por aqui. Bé. Ele vai por lá, eu vou por lá também. Bé. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte. Davi declara, não temerei mal algum. Porque o teu bordão e o teu cajado, o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, nós seguimos Jesus. Você é ovelha de Jesus? Então você segue Jesus. Ah, pastor, eu sou ovelha de Jesus, mas eu sigo o que me dá na cabeça. Então você não é ovelha de Jesus. Ou é uma ovelha que está vivendo como bode. Ou é uma ovelha que está na situação daquela ovelha que estava perdida e ainda não foi encontrada.
Meu irmão, se você é ovelha de Jesus, minha irmã, se você é ovelha de Jesus, se nós somos ovelhas de Jesus, que estavam perdidas e foram achadas, que passaram pela porta, que foram salvas e que agora têm a liberdade de entrar e de sair com Jesus, conduzidos por Jesus, e encontram pastagens nas quais alimentam a sua alma. E irmãos, nós ouvimos a voz de Jesus e nós seguimos os passos de Jesus. Não tem como ser ovelha de Jesus sem ouvir a voz de Jesus. E só para não ficar algo muito místico, onde é que nós ouvimos a voz de Jesus, irmãos? Na palavra. E como é que Jesus comunica essa palavra ao nosso coração? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Você é ovelha de Jesus. E a primeira característica é: você foi salvo. Você foi salva. Você passou pela porta, que é Cristo Jesus. Você entendeu a morte e a ressurreição de Cristo. Você entendeu o porquê, a razão dele ter vindo a este mundo. Você entendeu que ele é o Filho de Deus, que ele é o unigênito do Pai. Você entendeu que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou pela sua justificação. Você compreendeu que o teu nome está escrito no livro da vida. Você foi salvo pela graça. Nós fomos salvos pela graça. E irmãos, não tem salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Passamos pela porta, bendito é o nome do Senhor. Agora ouvimos a voz dele e seguimos os seus passos. Mas tem uma terceira coisa, volte aí para o versículo 5. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí eu lhes pergunto: neste mundo em que vivemos, tem muitas ou poucas vozes estranhas ao nosso redor? Muitas ou poucas? Muitas. Mas a ovelha de Jesus, ela ouve a voz dos estranhos? O texto vai dizer mais, assim, que essas ovelhas de Jesus, elas não só não ouvem a voz dos estranhos, mas elas não seguem. Elas não seguem os estranhos. Antes, elas fogem deles. Se você foi, e eu creio que você foi, uma ovelha perdida que foi salva por Jesus, meu irmão, você ouve a voz de Jesus, você segue os passos de Jesus, e você não dá ouvidos a vozes de estranhos. Será que tem muita voz estranha? Vamos pegar um negocinho que está perto aí. É agora no final desse mês. Halloween. Ah, pastor, eu vou vestir minha filha de bruxa. Vai, bode. Ah, pastor, acho que não tem nada demais. Vai, bode. A ovelha de Jesus não ouve a voz de estranhos. Gente, Halloween, festa de bruxa. E tem crente brincando com isso. Ah, não tem nada demais não, pastor. Não tem nada demais não. Você está convidando o diabo para entrar na sua casa. Nada demais. Nós não somos das trevas. Nós somos da luz. Irmãos, tem que entender. Pastor, o senhor está radical demais. Meu irmão, Deus te abençoe. É Bíblia, irmãos. A gente tem que parar de flertar com as coisas do mundo, com as coisas das trevas. Tem crente que não se lembra que é mês da reforma, mas enfeita a casa com morceguinho, com teia de aranha. O que mais que tem aí do Halloween? Abóbora.
Vocês estão por dentro, irmãos. Abóbora. O que mais tem? Irmãos, isso não é de Deus, não, queridos. Isso não é de Deus, não. A gente tem que saber distinguir. Quer ver uma outra coisa que é muito presente no nosso país? É o carnaval. Chega o carnaval, o povo esquece que é crente. Ou tem gente que é crente de localidade, ou seja, não, nunca vou pular carnaval em Sorocaba, mas eu vou para a praia. Meu irmão, festa da carne. Pastor, mas como que a gente distingue as coisas? Imagina Jesus fazendo com você. Imagina Jesus se alegrando com aquilo que você está fazendo. Imagina Jesus sendo glorificado com aquilo que você está fazendo ali, realizando ali. Tudo que foge disso, irmãos, é pecado. Mas o mundo, com as suas vozes, ele tenta nos convencer. Não tem nada demais, imagina. O que tem de mais vestir um menininho de diabinho, botar ele de diabinho e... Gente, nada demais. Começa com a fantasia, depois está dentro dele. Vestir a menininha de bruxa, nada demais. Que isso, gente? Ah, pastor, não pode Halloween? Não é questão de não poder. A gente pode até colocar todas as coisas em missão listas, mas nem todas convêm. Tem coisa que não tem nenhuma ilegalidade em você fazer. Mas, meu irmão, não convém as ovelhas de Cristo Jesus. Não convém as ovelhas do bom pastor. Não convém aqueles que ouvem a voz de Jesus, seguem os seus passos e diante das vozes estranhas, simplesmente não dão ouvidos, rejeitam, fogem. Amém, irmãos? Pensa nisso, em nome de Jesus. Então, primeira marca aí de uma... Vai ser um tal de crente apagando foto antiga aí. Não vou investigar não, viu, irmão? Fica tranquilo. Em nome de Jesus. Só não reposta, né? Mas, gente, esse negócio de Instagram deixa a gente com dor no coração, irmãos. Eu tinha que ter sido pastor numa época em que não tinha essas coisas. Porque eu vou confessar, eu sofro, irmão. Tem gente que não só, eu sofro. Quando eu vejo uma ovelhinha postando umas coisas, eu faço assim... Oh, Jesus, não acredito. Onde que eu falhei? O que a gente não está ensinando? Onde que a gente não está pregando? Senhor, ajuda aí. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Então, meu irmão, vigia. Em nome de Jesus. Você é a ovelha do bom pastor, amém? Amém? Então você ouve a voz do bom pastor, guarda isso. Você era ovelha perdida, foi achada, então você ouve a voz do bom pastor, você segue o bom pastor e você não dá atenção à voz de estranhos, né? Coisa estranha é coisa que está fora da palavra, irmãos. Coisa estranha é coisa que não tem nada a ver com a voz do bom pastor, que é Jesus. Isso é coisa estranha. Percebeu uma estranheza, meu irmão, 2 passinhos para trás. É estranho, é estranho, é estranho. Louvado seja o Senhor. Segunda característica dessas ovelhas, que somos nós, né? A primeira estava perdido e foi achado. Agora ouve a voz do pastor, segue o pastor e não dá atenção à voz dos estranhos. A segunda característica, conhecem o seu pastor. Irmãos, tem um vídeo aí na internet, eu não sei se vocês viram, mandaram para mim um tempo atrás. Tem um monte de ovelhas assim, longe no pasto. E, pelo que dá para entender no vídeo, são turistas, né? Que estão na beira da cerca. E eles estão mexendo com as ovelhas, estão chamando as ovelhas, estão gritando para as ovelhas. E as ovelhas simplesmente não se movem. Estão lá. De repente chega o pastor, aquele que cuida das ovelhas. E ele chega e faz assim, gente... Esse bichinho já vira e já vem embaladinho um atrás do outro. Por quê? Porque o pastor estava chamando. As ovelhas conhecem o pastor, irmãos. O pastor.
E o pastor aqui, por favor, não olhe para homens, não. Estou falando de Jesus. Jesus. As pessoas conhecem. Aquelas que andam com ele, aquelas que são ovelhas dele, o conhecem. Volte seus olhos aí para o versículo 12. Olha só. Diz assim. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Elas conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, ovelha que foi perdida um dia, mas foi encontrada por Jesus, é ovelha que sabe quem é Jesus, sabe quem é o seu Salvador, sabe quem é o bom pastor que a resgatou daquela situação vulnerável, perigosa, na qual ela se encontrava. Irmãos, isso é tremendo. E a verdadeira ovelha de Jesus, ela conhece o pastor. Por que eu estou enfatizando isso? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque às vezes nós queremos conhecer a palavra. Está errado, de jeito nenhum. Faz parte do conhecer ao pastor. Mas é mais importante você conhecer o Deus da palavra do que a palavra. Pastor, uma coisa está ligada à outra totalmente. Mas eu quero dizer que tem muita gente que conhece versículo de cor e salteado. Sabe citar todos os livros da Bíblia. Sabe contar a história de cada um deles. Sabe contar as histórias relatadas e registradas na palavra de Deus. Mas ainda não se abriu para conhecer o Deus da palavra. Irmãos, o Senhor nos deu a sua palavra com o objetivo de se revelar a nós, para que nós o conheçamos. Conhecer a palavra é importante? É importantíssimo, desde que ela nos leve ao conhecimento do Deus da palavra, ao conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus ela se torna algo muito duro, muito pesado, muito difícil de entender para nós. Por quê? Porque a gente está focado em conhecer a palavra e se esqueceu que a palavra é um instrumento de Deus para que nós conheçamos o próprio Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E essa segunda característica das ovelhas, ela é poderosa. Elas conhecem o pastor. Elas conhecem o pastor. Claro que ainda conhecemos de maneira limitada. Mas vai chegar um dia que nós vamos conhecer Jesus da mesma forma que Ele nos conhece, ou seja, plenamente. Mas preste atenção nisso, mesmo essa limitação aqui desta terra, dessa cabeça, desse cérebro que nós temos, que é muito pequeno para contemplar toda a grandeza de Deus. Irmãos, mesmo esse limitado conhecimento, irmãos, ele é muito grande. Ele é muito grande. E nenhum de nós, sem exceção, chegou sequer perto de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar acerca dele, nessa peregrinação, nessa terra, nesse tempo que aqui estamos. E a gente tem que ter o coração aberto para isso, em nome de Jesus. Mas, volte aí para o texto, algumas características de quem conhece o seu pastor, né? Dessa ovelha que conhece o pastor. Primeiro, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Primeira coisa, quem conhece o bom pastor, conhece as intenções dele. Quais são as intenções de Jesus a seu respeito? É matar? É te roubar? É te destruir? Não.
Por que é que o bom pastor veio para te buscar, para te resgatar? Para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você já conheceu alguém que acha que Deus é contra ele? Eu já conheci um monte de gente que pensa que Deus está contra, que Deus só atrapalha, que Deus ele só prejudica. Queridos, as intenções de Deus a nosso respeito são as melhores. Vão muito além de tudo que a gente pode pensar ou imaginar. Então, quando a gente começa a conhecer o bom pastor, a gente vai, puxa, ele tem boas intenções a meu respeito. Uau! Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Se tem alguém que tem intenções perversas a nosso respeito, este é o inimigo de nossas almas. Este é o mundo que nos cerca. Jesus não. Jesus não veio para nos matar, para nos roubar e nos destruir. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Segunda coisa que a gente descobre e aprende, né? Que Jesus, ele tem um caráter. E o caráter dele é bom. Como que esse pastor é definido aqui na Bíblia? Em João 10. Qual é o adjetivo que segue? Bom pastor. Ele não é um pastor perverso, ele não é um pastor ruim, ele não é um pastor mau. Ele é um bom pastor. A gente conhece o caráter de Deus. Tem uma frase, né, que a gente cita muito. Deus é bom, como que é? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Quem conhece o pastor sabe disso. Agora, tem uma música também que... agora eu não vou saber o autor dela. Tem bastante gente que canta. Mas que diz que Deus, ele segue sendo bom. Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando a gente está com saúde, quando a gente está enfermo. Quando o ar-condicionado funciona, quando o ar-condicionado pifa. Deus é bom o tempo todo. Quando a gente perde, quando a gente ganha. Quando a gente está animado e quando a gente está desanimado. Quando as coisas vão muito bem, quando as coisas vão muito mal. Quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro. Como diz Abacuque, né, o profeta. Quando o curral está cheio, quando o curral está vazio. Quando as árvores estão cheias de fruta e quando as árvores estão vazias, sem fruto algum. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E, irmãos, ovelha de Cristo conhece a Cristo. Conhece o pastor, sabe das intenções dele, sabe do caráter dele. Em terceiro lugar aqui, volte seus olhos aí, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando a gente conhece Jesus, a gente sabe da disposição dele. E qual foi a disposição dele a nosso respeito, irmãos? Foi só botar comida no coxo? Foi só tosquear as ovelhas? Foi só levar as ovelhas para boas pastagens? A disposição dele a nosso respeito foi a de dar a própria vida pelas suas ovelhas. Se você é uma ovelha que um dia estava perdida e foi achada, meu irmão, você tem que ouvir a voz do pastor. Você tem que seguir o pastor. Você tem que tapar os ouvidos para as vozes estranhas. Estranhas porque não combinam com a voz do bom pastor. Você precisa entender em nome de Jesus e de forma poderosa que o desejo do bom pastor é que você o conheça cada dia mais, que você saiba as intenções dele a seu respeito, que você conheça o caráter dele e que você saiba a disposição dele a teu respeito, que foi a de morrer numa cruz
por você. Ovelhas de Jesus têm essas coisas, irmãos. E por nós nos esquecermos muitas vezes dessas coisas, é que mesmo sendo ovelha, a gente aceita viver como se bode fôssemos. As ovelhas vão para onde lá na eternidade, meu irmão? Para o céu. Os bodes vão para onde, meu irmão? Vocês sabem, para onde vai? Para o inferno. Nada contra os bodinhos, viu? Mas bode é uma maneira da Bíblia, né? Ilustrar aí uma diferença entre ovelhas de Jesus e aqueles que não são de Jesus. É como o joio e o trigo. Mas, meu irmão, uma vez que nós temos o céu por herança, a gente já vive aqui de uma forma diferente. Conduzidos por Jesus, cuidados por Jesus, conhecendo a Jesus. O profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, não acaba, é inesgotável. A gente conhece um pouquinho hoje, fica maravilhado, conhece um pouquinho amanhã, fica maravilhado, conhece um pouquinho mais, depois de amanhã, fica ainda mais maravilhado. Só que, atenção nisso, a gente está se contentando em saber sobre Jesus. E a gente está perdendo o conhecer a Cristo na sua intimidade, o andar com Cristo, o ouvir Cristo. Jesus não é uma ideia, irmão. Jesus não é um conceito. Jesus não é um personagem do passado. Jesus é o Filho de Deus. Ele está vivo hoje, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E está por meio do Espírito que nos foi dado. E o Espírito que habita em cada crente, ele é chamado nas Escrituras também de Espírito de Jesus. É a vida de Cristo na gente, irmãos. Como que a gente pode esquecer disso? Não pode. Por isso, como ovelhas de Jesus, a gente precisa entender: peraí, estava perdido e foi achado. Agora eu caminho nesse mundo conhecendo cada dia mais o meu pastor, que é Jesus. Terceira característica de uma ovelha de Jesus: pertence a um rebanho. Lembra das 99 no aprisco? Quantas haviam se perdido? Uma só. Será que daria para essa uma só ovelha dizer: eu vou viver sozinha aqui, uau, não quero mais saber de rebanho, não quero mais saber de aprisco, eu vou ligar a internet e eu vou seguir Jesus aqui, sozinho, eu e Jesus. Crente dá muito trabalho, esse negócio de estar junto com crente, cada um tem uma cara, cada um tem um cheiro, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira, tem um que abraça, tem um que não abraça, tem um que não só abraça, mas beija, tem tudo. Esses crentes: não, vou viver sozinho aqui. Jesus concordou com essa ideia? Não! Jesus pegou a ovelha e levou para onde, irmãos? Jogou lá no meio das 99. Irmãos, a gente faz parte de um rebanho. Amém? Olha só o que diz aí, vai aí comigo. Versículo. Peraí, eu vou achando aqui, vocês vão achando junto comigo. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Quem é o pastor? Quem são as ovelhas?
Ô, irmãos, o que houve? Estava bom lá no começo, a gente ensaiou. Vamos tentar de novo? Hã? Eu vou pregar em outras igrejas, o pessoal pergunta, como que é a Filadélfia? Eu falo que é a igreja mais animada do mundo. Vou parar de falar isso, irmão, estou mentindo. Eu falo profetizando também, né? Mas, então vamos lá? Vamos tentar de novo, tá bom? Acho que a gente vai conseguir. Quem é o pastor? Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tem uns irmãos que são difíceis, mesmo depois do treino eles não falam. Vamos orar para Deus destravar. Jesus, quem são as ovelhas? Melhorou um pouquinho mais. Quem é o rebanho, irmãos? A igreja. Nós também, a igreja. Uma das marcas das ovelhas de Jesus é que elas pertencem a um rebanho. Agora, o rebanho de Jesus não é a Filadélfia, viu, irmãos? O rebanho de Jesus é a igreja espalhada por todo mundo. E ainda tem mais uma coisa que se soma a isso. É a igreja militante que está na terra e a igreja triunfante que já está no céu. Agora, ser rebanho no céu é fácil, irmãos. É fácil. Difícil é ser rebanho aqui, ó. Lá no céu, irmão, no céu, que é isso, céu? Uau, você está lá. Você olha, pensa bem, você vai olhar para o outro, não vai pensar nada de ruim. Já parou? Você vai olhar, sabe? Pensa aí no irmãozinho difícil, pensou? Você vai olhar para ele e vai, não vem nada ruim na minha cabeça. No céu não vai ter maus pensamentos, irmãos. No céu a gente não vai ser tentado a falar mal dos outros. Sabe aquela coceirinha que dá? Falo, não falo, falei. No céu não vai ter isso. No céu não vai ter fofoca. No céu não vai ter, irmãos, conflito, atrito, zero. Céu, perfeição, santidade plena, louvado seja o Senhor. Ser rebanho lá é fácil, difícil é ser rebanho aqui, meu irmão. Aqui que o bicho pega. Mas somos parte de um rebanho. Agora preste atenção. Como que é esse rebanho? É tudo igualzinho? Não é. Olha só. Jesus diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está ali no meio dos judeus, ali na Judéia, Palestina, pregando. Ele está dizendo, eu tenho ovelhas que são de outro aprisco. Ele está falando dos gentios, está falando da gente. Agora, o mundo hoje, irmãos, a gente dentro de uma só igreja, a gente tem várias culturas. Dentro de uma igreja local pode ter gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nós aqui temos muitas diferenças, cada um foi criado de um jeito, de uma maneira. O judeu ele era criado daquele jeitinho, era um padrão para todos eles. Nós não, irmãos. Cada um aqui tem uma história, cada um teve uma criação, cada um tem um jeito, cada um tem as suas manias, suas esquisitices. É uma diversidade tremenda. A igreja do Senhor é assim, irmãos. Se todo mundo fosse igualzinho, ia ser uma chatice sem fim. O maravilhoso é que cada um é de um jeito, louvado seja o Senhor. Amém? Agora, é diversa. E assim vai ser no céu, gente de toda tribo, povo, língua e nação. Esses dias conversando com um pastor presbiteriano, aqueles do Papa Amarelo, bem... Sabe, é que eu sou um presbiteriano meio diferente. Tem uns presbiterianos que são assim, muito presbiterianos, mas são assim, raiz, sabe? E aí ele me disse assim, fui numa igreja, um absurdo. Na hora do louvor tinha um povo dançando. Eu não acho absurdo, irmãos. Embora que eu não vou botar ninguém para dançar, senão eu vou ser mandado embora. Mas o que tem de mais dançar, irmãos? Se a dança for bonita, né, uma dança própria, apropriada, realmente eu não vejo nada demais.
Os presbíteros vão marcar reunião para depois do culto. Irmãos, não é nada perigoso que cair, né? Alguém dançando, cair. Mas beleza, mas o cara estava escandalizado porque tinha alguém dançando no culto. Eu falei, meu irmão. Agora você imagina no céu, irmãos. A igreja afro, a igreja da África, que esse tambor. Olha os presbiterianos lá. Aí você vai me procurar lá, cadê o pastor Júnior? Eu vou estar lá, meu irmão. Toda tribo, povo, língua e nação. E a gente fica preso nas bobagens, irmãos. O irmãozinho dá um pulinho, nossa, pulando. O irmão dá uma enrolada na língua, nossa, orando em língua. O irmão dá um aleluia mais forte. Nossa, esse aleluia não é da presbiteriana. Isso aí deve ter vindo de outra igreja. O irmão dá uma rodopiada no culto. Esses pentecostais estão invadindo o nosso espaço. Para de bobeira, em nome de Jesus. É a diversidade, amém, irmãos? A diversidade. Não vai me procurar querendo ministério de dança, não, que isso ainda precisa ser trabalhado. Amém? Então a igreja é diversa, irmãos. É diversa. A gente tem que entender isso. E cada um cede um pouco. Por quê? Porque no meio da diversidade tem que ter unidade. Jesus diz aqui, um rebanho e um pastor. Ele não diz 2 rebanhos. Ele não diz 3 rebanhos. Ele não diz 4 rebanhos. Ele não diz 5 rebanhos. Está aqui na minha Bíblia como está na sua. E haverá um rebanho e um pastor. Quem é o rebanho? A igreja. Quem é o pastor? Aê, irmãos! Jesus! Um rebanho e um pastor. Agora, diversidade, mas com unidade. Está todo mundo junto. Está todo mundo. A Bíblia diz, é uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Um só Senhor, Jesus Cristo. É ovelha do pastor? Está no rebanho. Agora tem muita gente procurando um rebanho. Eu tenho que me identificar. Meu irmão, você vai passar a vida correndo de igreja em igreja. Ó. Assim, ó. Jesus vai voltar. Onde que eu vou achar esse irmão? É como se tivesse uma roleta lá no céu. Vamos ver, onde que eu vou achar ele? Aí roda a roleta rodando. Estou indo, estou voltando. O irmão, achei ele na Batista. Achei ele na Assembleia. Achei ele na Quadrangular. Achei ele na Presbiteriana. Achei, meu irmão, sossega em nome de Jesus. Você nunca vai achar uma igreja que seja... aqui eu me identifico perfeitamente. Não vai, por quê? Porque tem diversidade, irmãos. Você conhece um hoje, puxa, me identifiquei com ele. Amanhã você conhece outro irmão e fala, meu Deus, que discrepância. Não me identifico nada com ele. E assim vai. Unidade na diversidade. E aonde que está a unidade, irmãos? Está no fato de ser um rebanho e um pastor. Só tem uma igreja, irmãos. E é a igreja do Senhor Jesus. Só tem um pastor, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A gente não pode esquecer disso, de maneira nenhuma. Amém? Então se lembre, aquele irmão é diferente de mim. Que bom que ele é diferente de você. Que bom. Já pensou se na igreja tivesse uniforme? Para vir na igreja tem que botar uniforme. Igual a escola, né? Tem que botar camisas, tem que botar calça. Uniforme. Pelo amor de Deus. Deus não está em busca dessa uniformidade, não. É unidade na diversidade. Isso é a igreja. Até porque é um corpo, amém? A minha mão, uma mão é igual a outra. Faz assim, ó. Eu sei que tem gente que não vai fazer, mas tudo bem, vai. Você que quer fazer, faz. Olha aí, a mão não é igual, irmãos. Não é. É diferente. Se você olhar assim com atenção, você vai ver, puxa, esse dedo aqui, olha o meu dedo, que tragédia que é esse dedo. Quebrado, irmão, quebrou lá na juventude, não arrumei, olha. Você talvez nunca tenha reparado nisso, né? É torto, totalmente torto. Joana ama. E tem um barulho que só ele faz, irmão, é um negócio terrível. Eu faço assim, ele estala. É horrível, né? Olha, que coisa terrível. Eu quebrei esse também, olha só.
Está vendo isso aqui? Olha a diferença. Esse é pequeno, está vendo? Porque eu quebrei e ele subiu, ó. Tem um caroço aqui, coisa terrível. Nenhuma mão é igual a outra, irmãos. Que dirá o restante dos membros do corpo? E nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Mas que bom que a mão funciona, que bom que essa mão funciona, que bom que elas podem se juntar, louvado seja Deus. Amém? Você ficar reparando na minha mão, você... Última coisa. Pertence a um rebanho diverso, unido. E o que é a base desse rebanho, irmãos? A base da igreja, está aí. Versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Está falando sobre a morte e ressurreição dele. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aonde que está esse rebanho, meu irmão? Na sua diversidade, na sua unidade, está sobre a verdade poderosa do Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo. A morte do Cordeiro de Deus, a ressurreição do Cordeiro de Deus. A igreja não está presa apenas numa ideia, ou num conceito. Não é um estatuto escrito por homens, não. O alicerce da igreja é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e Ele ressuscitou. Por isso, irmãos, nós somos igreja. Por isso nós somos ovelha. Por isso a gente conhece o pastor. Por isso a gente faz parte de um rebanho. Por isso a gente ouve a sua voz, segue os seus passos, não dá ouvidos a vozes estranhas. Por isso, irmãos, a gente conhece o bom pastor, a gente sabe as intenções dele, a gente sabe o caráter dele. Irmãos, a gente sabe a disposição dele de ter ido e morrido numa cruz por nós. Por isso, irmãos, nós somos rebanho do Senhor Jesus, diverso, mas unido sobre o Evangelho, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Amém. Quero terminar dizendo a verdade para você. E veja como você vai reagir. Você é ovelha de Jesus. Aí, vocês têm que treinar demais. Vamos tentar de novo. Você é ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Amém.